Tá bom. Então, para falar uma coisinha rápida da aula passada, hoje a gente vai começar a deduzir equações. Então, na aula passada a gente viu linhas de corrente. E como foi no finalzinho, para não evitar que tenha corrido demais, fazer aqui um contraste. Olha só, deixa eu escrever. E aí eu acho que vai ficar claro para vocês. O que eu quero transmitir. A seta nem precisa porque todos estão sem, né? Então, qual é a diferença? Qual a diferença disso aqui? Tá, então, linha de corrente, na verdade, essa aqui é simplesmente a EDO, que escrita de forma condensada, escrita essa aqui é a EDO para que era dx dt igual a u, né? Aqui o tempo varia, só para indicar aqui, t varia, e aqui t está congelado. Então isso significa que isso aqui é como se estivéssemos resolvendo uma EDO em S ao longo da linha de corrente, para traçar a linha de corrente num certo instante de tempo fixo. E essas duas coisas se confundem quando o escoamento é estacionário, ou seja, ele não depende do T explicitamente. Tá? Então é como se essa EDO daqui fosse autônoma. Tá? Então só para deixar isso... Poderia igualar um ds, que seria, por exemplo, se eu quisesse descrever a linha de corrente através de comprimento de arco, já que S é uma notação usual para comprimento de arco. Mas não precisa ser comprimento de arco, simplesmente poder dizer, né? Exatamente, isso aqui é uma EDO, né? E aí que confunde, porque eu não estou escrevendo explicitamente aqui que é igual a dt e aqui é igual a ds. Então, perfeito o ponto. Tá? Então, se a gente diz uma outra observação aqui para terminar, a gente vai começar a deduzir equações. Se eu digo o seguinte, seja f de xt igual a uma constante, né? A representação de uma superfície material. Então, eu tenho aqui superfície de um fluido e o fato de estar sendo superfície material significa que todos os pontos sobre essa curva, a gente vai ver isso várias vezes, continuam sobre essa curva. O espaçamento deles não precisa, se eu comecei a marcá-los, esses pontos com espaçamento uniforme, não precisa continuar uniforme. Pode algumas regiões comprimir e outras não. E então, essa superfície, né? Então, seja F a representação de uma superfície ou de uma curva material, depende se eu estou em 2D, 3D, por aí vai. Então, quando eu digo que df dt é zero, isso é a confirmação de que é uma derivada, que é uma curva material, ou seja, é uma curva que é transportada com o escoamento. Tá? Então, é uma curva que é invariante, né, os pontos são invariantes com respeito a esse operador de transporte que a gente viu na aula passada. Então, isso significa uma curva material. Tá bom?
Então vamos ver agora a nossa dedução de equações. Então agora é um grande ponto no curso. Então a primeira que a gente vai ver é conservação de massa. Tá? Então, começar, depois a gente vai ver outra conservação de quantidade de movimento. Ou balanço de massa, ou balanço de quantidade de movimento. Em alguns casos é conservação mesmo, em outros casos é balanço. Né? Qual a diferença, né, para ser preciso, diferença entre conservação e balanço? Para quando a gente usa a palavra conservação de forma mais geral, conservação, o nome já diz, a massa se conserva. Balanço, também o nome já diz, balanço, o que entra é igual ao que sai. Tá? E muitas vezes a gente fala conservação no sentido geral, que é de balanço. Né? Se você tiver uma fonte de massa e também um sumidouro de massa. Tá? A gente vai ver como escrever isso matematicamente. Mas primeiro vamos fazer um caso aqui simples, então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um grande domínio de fluido, chamado de ômega ou W. Na verdade, nas notas está ômega, mas o mais preciso seria W. O W está no menorzinho, que é um volume fixo. Na verdade, o W é esse aqui dentro. Tá? Isso aqui é uma região de fluido que eu estou querendo estudar. Tá? W. Em algum momento vou olhar para poder entender o que está acontecendo um pouquinho a facetinha dessa, mas de qualquer maneira, deixa eu colocar aqui o vetor normal, a faceta. Tá? E eu quero agora controlar, tá? Então deixa eu botar o que eu escrevi um pouco nas notas, porque é bom. Esse aqui é um volume fixo de controle de massa. Tá? Logo, eu vou começar a fazer, deixa eu botar aqui para lembrar, primeiro a formulação euleriana e depois a lagrangiana. Então, vou escrever o seguinte. M de WT é a massa na região W de fluido no tempo T. Tá? Então, isso é em português que eu quero fazer. Vamos agora colocar uma expressão de acordo, né? Então, olha só o que eu vou escrever. Eu vou integrar sobre aquele domínio a densidade que nada mais é do que massa específica, e tudo que é específico é, em geral, por unidade de volume. Tá? Ou quando é volume específico, aí, como já está falando de volume, é por unidade de massa. Tá? Então, isso aqui é por unidade de volume. Então, está muito claro. Eu estou somando minha massa específica no volume. A unidade disso aqui é massa, que é massa por volume vezes volume da massa. Tá? Então, tá bom. Então, é sempre bom verificar isso. Nas notas eu faço uma anotaçãozinha, umas anotaçõezinhas disso muitas vezes eu faço coisinhas desse tipo assim, a gente vai fazendo ao longo do curso. Que é verificando as unidades, tá? Da unidade de massa.
Agora, olha só o que eu vou fazer. Então, nosso princípio, né? Então, isso aqui depende só como está integrando sobre um volume fixo, isso aqui como uma função só do tempo. Tá? Então, por isso a derivada total no tempo, no sentido usual ou ordinário, né? Não está se movendo, e eu preciso então calcular essa variação, tá? E como é balanço, aqui a palavra, então, na verdade, eu tinha até me esquecido, né, de que de fato está fazendo balanço, né, a gente faz uma conservação, eu vou escrever isso aqui, vamos ler isso aqui de forma intuitiva. Então, na verdade, deixa eu chamar a atenção disso, até por eu ter hesitado, né? Quando eu falei conservação, balanço, eu falei, vamos começar com conservação. Não, na verdade é balanço. Então, esse aqui é o nosso balanço. Que diz o seguinte. Então, vamos verificar se a gente entende essa expressão. Perdão, aqui tem um errinho, né? Esse M daqui tinha que ter sumido, porque eu ia escrever aqui DT e esqueci. Então, vamos deixar assim, tá? Que aí não confunde, a gente aproveita o espaço. Então, DDT, aqui é o M. Então, o que eu estou dizendo aqui em português, né? É que eu estou querendo ver a variação no tempo da minha massa total, nessa região. Ela vai estar balanceada, então, balanço aqui, por o que está se passando na fronteira. Tá? Isso aqui é o fluxo de massa específica na fronteira, por isso que eu fiz aquela janelinha ali. Eu falei que não vou precisar, vou usar, depois falei que não, na verdade vou usar. Então, pensando no DA, como isso aqui sendo DA, né? Isso aqui é o meu DA só para a gente, na verdade é um delta, mas não tem problema. E é o fluxo de massa de acordo, então isso aqui a gente tem que pensar o seguinte, de acordo de como o vetor velocidade aponta na direção normal. Então, vou fazer aqui uma caricatura. Pensei que isso aqui é o vetor U, certo? Se o produto interno for positivo, né, com U, agora olha só a leitura da modelagem que a gente vai precisar dessa equação. Variação total da massa nesse domínio vai estar balanceada, já que eu estou pressupondo que não tem nem fonte, nem sumidouro dentro desse domínio, não tem injeção de massa ou retirada de massa dentro do meu volume de controle W, vai estar balanceado pelo trânsito na fronteira. Trânsito na fronteira é massa saindo se o produto interno for positivo, né? De acordo com a velocidade mais alta sai mais massa, e o sinal negativo por quê? Porque se o produto interno for positivo, está saindo massa, que a normal aponta para fora. Se o produto interno for negativo, entra massa. Certo? Isso, e é isso. Então, montamos a nossa equação para o balanço de massa, tá? Isso aqui é a versão integral, se quiser. Versão integral de todas as equações que vai reduzir, versões integrais em geral são boas quando há uma falta de suavidade nos campos, que, né? Em versão integral lida melhor com singularidade do que a diferencial, obviamente, né? Uma descontinuidade, por exemplo. Mas vamos pensar, então, que é tudo suave e tentar tirar daqui uma EDP. Tá? Então, esse é o próximo passo. Então, como a gente está na formulação euleriana, né? Então, isso aqui é uma regiãozinha, né, compacta, fechada tal, a gente pode passar a derivada para dentro. E a gente tem o seguinte, então. Né, porque x domínio é fixo, é igual
a menos e aí eu pergunto para vocês, né, o que eu fiz. Na verdade, uma coisa que a gente vai estar usando no curso, ainda mais nesse começo aqui, o tempo todo, e bastante simples, que é... Pode falar, Luiz, se quiser. Estou usando cálculo vetorial o mais barato possível. Basicamente aqui, teorema da divergência. Olha aqui. Aqui, digamos assim, no sentido contrário, em geral, que a gente vê, está com a divergência e vai para a fronteira, aqui está da fronteira e vai para a forma divergente. E por que eu fiz isso? Porque eu preciso das duas integrais no mesmo domínio para juntar tudo, como vocês vão ver na próxima equação, e daí tirar uma EDP. Tirar uma EDP, tá? Que é a seguinte, ou ainda... Isso aqui igual a zero. E aí, eu pergunto o seguinte, o que dá vontade de fazer agora? De novo, é o nosso exercício aqui de quem está fazendo modelagem, de quem está querendo tirar equações de fluidos. O que eu quero fazer agora? Eu quero tirar uma EDP. Então, daqui, deixa eu concluir e vou fazer a pergunta de outra maneira. Então, daqui eu concluo. Isso implica que eu tenho essa EDP daqui, ó. Que vai ser nossa equação. A gente vai chamar de conservação ou balanço de massa, né? E o que eu usei para concluir isso aqui? Eu tenho que mencionar duas coisas. Uma coisa sobre o integrando e outra coisa sobre o meu domínio. Esse domínio que eu escolhi é arbitrário. E o meu integrando, eu estou imaginando ele suave, então, por exemplo, continuidade, né, nesse caso. Então, o que é isso? Com domínio arbitrário e por continuidade, eu sei que para essa integral dar zero, sempre, para qualquer domínio que eu escolher W, é porque o integrando tem que ser zero, então eu tiro essa EDP. Tá bom? Então, vale uma nota aqui, uma observação, que eu acho que eu já falei, mas de notação, e espero ser coerente, de vez em quando eu esqueço um pouquinho, mas tá, como está no Bachelor, dV NDA e dx, em geral, eu vou pensar isso em estou no cenário euleriano. Então, basicamente, quando eu tiver... Isso aqui é um elemento 3D de área e de linha. Tá? Vou tentar, nas notas eu tentei, de vez em quando eu escapole, para tentar, e o Bachelor acho que segue isso, tentar usar essa notação para indicar já para o leitor, no caso de vocês, se eu estou já fazendo as contas de forma euleriana ou lagrangiana, ou seja, fixa ou movendo com o fluido. Então, o ômega é um domínio que move com o fluido. Já a gente vai fazer
reduzir essas equações na formulação lagrangiana. Tá? Então, ok. Então agora vamos ver uma outra observação, uma outra continha, basicamente usando, né, ideias semelhantes para a gente aprender uma coisa que é bastante útil. Depois a gente até é tão natural que a gente tem que fazer um esforcinho para lembrar que veio de uma dedução matemática, né, porque a princípio não é intuitivo e depois fica. Vamos considerar agora um volume material ômega. Tá? Eu vou dizer o seguinte, d ômega dt tá? Então, vamos lá, vamos começar a aprender, né, a ler o que está sendo dito com um pouco, né, convenção de notação e ver, inclusive, a diferença de uma conta aqui com a conta anterior. Tá? Então, aqui, olha só, o que eu estou perguntando? Eu tenho aqui meu volume material. Tá? Eu tenho meu volume material. Eu tenho aqui um elementinho que lembra aquele de antes. Aqui está meu N, minha normal. Tá? E agora, o que é essa integral daqui? Quer dizer, ó, não aparece o ρ aqui, mas o que essa integral aqui quer dizer quando eu comparo, por exemplo, ela com aquela que está ali, né, que aparecia o ρ? São diferentes. Não é por causa do ρ, não. São diferentes de uma forma bem diferente. É só se é ρ igual a 1, para um fluido que tem a densidade igual a 1, de novo, a cara dela vai ser parecida, mas são diferentes. Alguém consegue me dar uma pista de por que elas são diferentes? Vamos lá. Olha aqui. Ali eu estou considerando um fluxo através do domínio. Então, vamos pensar nisso aqui, abre aspas, numa gaiola. Em cada janelinha da gaiola, eu estou vendo o trânsito de fluido que passa por ali, pela janela da gaiola. Então, o que entra e o que sai. Pode estar passando para lá ou para cá, entrando e saindo. Aqui, isso é uma superfície material. Então, eu estou seguindo o fluido, uma bola que incha, abre aspas, né, incha como se fosse um domínio de fluido que está inchando, quer dizer, se a densidade diminui e o volume aumenta, né, não estou nem vendo a densidade aqui. Ou seja, essa plaquetinha branca aqui, essa faceta branca, não há fluxo através dela. Ela é um elemento de superfície material que tem essa normal. Então, se esse produto interno aqui for positivo, essa superfície de material, como se fosse esse papel aqui material, está indo para fora. Se o produto interno for negativo, está indo para dentro. Tá? Então, isso aqui dá para a gente uma ideia de como é que se o volume material está aumentando ou o volume material está diminuindo, está expandindo ou está contraindo. Se ele expande, provavelmente a densidade diminui. Se ele diminui, provavelmente a densidade aumenta. Mas eu nem estou controlando a densidade. Então isso aqui é uma taxa de variação, tá? E agora isso aqui, pelo teorema da divergência, eu posso escrever assim, ó.
Tá? E é isso que a gente vai, a partir de agora, já, começar a ficar à vontade. Toda vez que eu falar com um escoamento divergente zero, é um escoamento incompressível, que é basicamente o que a gente vai ver nesse curso. Mas por que divergente zero? Talvez quando vocês entrarem aqui nesse curso, não precisa ser óbvio que é um escoamento incompressível. Então, a ideia é tomar esse limite quando ômega vai para zero, de 1 sobre ômega, de ômega dt, que é o limite quando ômega vai para zero, de 1 sobre ômega, divergente de U, de ômega sobre ômega. Tá? Então, isso aqui é como se fosse uma taxa local de expansão ou dilatação, se quiser, do volume material arbitrário que escolhemos igual a ômega. Tá? E aí, né, se convençam que esse limite, né, é um pouquinho, lembra um pouco, né, com isso aqui como se fosse a primitiva disso aqui, mais ou menos, tá? Então se convençam que no limite que isso aqui vai para zero, eu tenho divergente. Tá? Então o divergente, tá? Nem precisava de parênteses, né? O divergente, como o nome já diz, divergente de um campo é o quanto localmente ele faz isso aqui, ó. Esse é o nome divergente. E até em meteorologia se usa a taxa de convergência, que é quanto localmente. Então isso aqui é divergente positivo e divergente negativo. Quanto localmente isso aqui contrai e ele expande. E se um escoamento localmente está expandindo, localmente a densidade teria que mudar. Né? Então, se ele é incompressível e a densidade não muda, isso aqui é zero. Tá? Isso aqui é zero e com isso a gente tem que o divergente é zero. E então, por consequência do acima, então, podemos fazer assim, nem consequência, perdão, é a conservação de massa acima pode ser escrito da seguinte maneira. Tá? Então, pega essa fórmula aqui, ó. Acho que meio que de cabeça, sem fazer as contas, talvez não dá para de cabeça fazer. Dá para fazer a conta, mas como o curso está começando, de cabeça dá para acreditar naquilo ali como? Faz a regra do produto aqui, o U, escalar gradiente V com ρ dt vai dar a derivada material, e depois o ρ, isso, escalar o U, dá o que está do lado de lá, divide, tá certo? Dá para acreditar, né? Já fiz, basicamente já fiz. Né? E aí, essa forma da conservação de massa, que é simplesmente regra do produto ali, se eu falei, eu acho que falei regra da cadeia, eu falei errado, acho que falei errado, regra do produto, né? Vez quando tropeça na língua, essa também é legal de ver. Por quê? Olha o que ela diz. Se o escoamento foi incompressível, pelo que a gente acabou de aprender, a densidade é uma grandeza material. Então, a densidade ao longo da órbita da partícula não muda. Até no fluido, a densidade aqui agora é uma e depois é outra. Mas ao longo da trajetória, ela serve quase como se fosse um parâmetro, né, um marcador, enfim. A densidade, parâmetro é ruim, mas é um marcador, uma grandeza invariante ao longo de órbitas. Então a gente tem isso aqui. E aqui também a gente vê o seguinte, como isso aqui é taxa de expansão, o que eu acabei de falar para vocês agora, matematicamente eu tenho a explicação. Lembra que eu falei que se tem isso aqui, a densidade diminui? Se o divergente é positivo, sinal negativo, a densidade o quê? Diminui.
Então é muito intuitivo, é um nome de divergência, que diverge, né? Ou converge. E isso afeta a densidade. E então, em casos de escoamento incompressíveis, a gente pode até usar as duas equações. Isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero. Tá? E vocês vão ver como é que isso começa a ficar bastante... vai ser usado, a gente não vai nem pensar duas vezes em escoamento incompressível, compressível e por aí vai. Tá? Agora, o que eu vou fazer, eu vou pensar o seguinte, que é uma coisa que eu não sabia até outro dia, né? Está tendo esse evento relacionado ao Arthur, a medalha Fields e tal, vai ter uma apresentação, acho que no auditório, então para dar a oportunidade de vocês de verem e a gente lá ver, eu vou fazer essa aula mais curta. Né? Eu acho que não sei se está vazia a turma em função disso ou não. Então, mas é tranquilo, é uma coisa importante, é uma coisa super bacana e importante para a matemática brasileira, né? Então vamos lá assistir vídeo. E aí o que eu vou fazer, eu retomo na aula que vem, na aula seguinte, então o vídeo vai ficar curtinho e quem estiver assistindo de fora vai entender também. A gente vai fazer a mesma dedução e eu tenho certeza que quem quiser pegar como exercício, com isso que a gente fez aqui e fazer para quantidade de movimento, é mais complicado um pouquinho, mas o que vai estar nas notas é compreensível. O que vai ser mais difícil, a gente vai ver na aula que vem, é deduzir essa mesma lei de conservação, balanço de massa, para um domínio variável. A gente vai achar as mesmas equações, porque a EDP, que é uma coisa local, tem que ser igual. Né? Mas aí com isso a gente aprende truques um pouquinho mais sofisticados que esse, na hora de derivar, integrar o que o domínio varia, e que é muito útil porque vai aguçando nossa intuição matemática / física também. Porque o que eu chamo de intuição física é isso. A janelinha que vai para lá, para cá, tudo isso é bastante importante e tudo mais. Tá? Então, a gente hoje acaba mais cedo, mas eu sabia que eu ia chegar num ponto antes de corte razoável, melhor do que simplesmente cancelar a aula. Né? Fizemos uma meia hora, 40 minutinhos aqui, meia hora disso. Na sexta-feira a gente volta a isso sem muita perda. Enfim, celebrar um pouquinho aqui a matemática brasileira como um todo nesse momento especial e a gente volta, tá? Na aula que vem.